Olá, amados irmãos. É um privilégio muito grande estar com os irmãos nessa hora, nesse programa Desperta Colonial. Meus queridos, emanados desse mesmo propósito e mesmo sentimento de fazer com que Deus seja mais conhecido daqueles que pouco o conhecem, Deus me deu a sua palavra para compartilhar com os irmãos e com os amados ouvintes, aqueles que possam estar nos vendo, nos assistindo nessa hora também, a quem agradeço e por quem oro. Essa palavra que vem do coração de Deus aos nossos corações, primeiro veio ao meu coração, e eu quero repassar para você também, lá em Oséias, no capítulo 5, os versículos 14 e 15, dizem o seguinte: porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu os despedaçarei, a casa de Judá. Ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Meus queridos, vimos aqui no texto a palavra de Deus muito clara, dizendo sobre duas nações, Efraim e Judá. E essas duas nações estavam vivendo em pecado, estavam vivendo em iniquidade, estavam vivendo de uma forma que estava afrontando o coração de Deus. Mas essas duas nações eram povos a quem Deus amava. Mas a ira de Deus se acendeu contra essas duas nações por causa do pecado, por causa da iniquidade. Por isso ele diz que para Efraim ele será como um leão, e para Judá como um leãozinho, que ia despedaçar e ninguém ia livrá-lo da sua mão. E realmente, meus irmãos, estando nas mãos de Deus, ninguém pode tirar. Mas tem a promessa de Deus nessa situação. Porque primeiro ele fala, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então vimos, meus queridos, que a ira de Deus se acendeu e alguém poderia perguntar, escuta, e Deus fica irado? E Deus castiga? E Deus repreende? E Deus disciplina? E Deus corrige? Sim, sim. Como bom pastor, o nosso Deus, ele pesa a mão. Como um pai, ele corrige o seu filho. E lá em Hebreus, no capítulo 12, eu quero ler com você, meu amigo, com você, meu irmão, Hebreus 12, versículos 6 e 7, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Então, meus queridos, a correção vem de Deus justamente por amor. A correção vem de Deus justamente para que possamos nos voltar a Ele. E eu quero falar nessa manhã sobre essa questão, e o tema do nosso programa todos os dias pela manhã é Desperta Colonial. E eu quero falar sobre
desperta colonial para buscares o Senhor. Meus queridos, por que buscar o Senhor? Porque muitas das vezes o nosso Deus fica relegado ao segundo plano. Às vezes nós nos envolvemos tanto com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, e não temos tempo para Deus, não buscamos a Deus, e sempre falamos que não temos tempo, e quando damos a Deus, é uma parte muito pequena do nosso tempo, da nossa vida. E Deus faz com que coisas como as que estão acontecendo aconteça mesmo. Tudo vem com o propósito de Deus, e o propósito de Deus precisa ser cumprido. Vem para nos fazer com que nos aproximemos mais dele, que busquemos mais. Então Deus corrige. É tanto como ovelha, tanto como nação, se desobedecer, se viver em pecado, se viver em desobediência, se levar uma vida distante de Deus, Deus corrige, Deus castiga, Deus fustiga, Deus traz o cajado, Deus, como ele fala na palavra dele, ele arrebenta. Isso por amor, para que a nação, para que o crente, para que cada pessoa se lembre de Deus. Deus está falando simplesmente assim, olha, estou aqui, opa, sou eu que mando. E nisso que estamos vivendo, meus irmãos, nesse período tão angustiante, que traz muitas inseguranças, nós, crentes em Jesus Cristo, temos que levar essa palavra, viver a palavra e levar essa palavra de consolo e de conforto às pessoas, para que busquem ao Senhor. E quando buscamos, seremos achados dele. Lá em Jeremias 29, versículos 12 e 13, diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então precisamos buscar, é tempo de buscar a Deus. Lá em Deuteronômio, também, no capítulo 4, o versículo 29, diz assim, Deuteronômio 4, 29, diz: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Precisamos buscar. É tempo de buscar o Senhor. Voltando ao texto de Oséias, capítulo 5, no versículo 15, diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando elas angustiadas, de madrugada me buscarão. Meus queridos, há de acontecer situação como essa, momentos aflitivos da vida, momentos tão preocupantes, de tanta incerteza, de tanta insegurança. Quem está vivendo uma semana agora e passando por esses problemas, sai do outro lado, chorando e dizendo, graças a Deus, venci mais uma. É o que nós estamos vendo aí, muitas pessoas que foram curadas desse vírus que assola e sai fragilizado pela enfermidade, mas feliz, porque conseguiu vencer mais uma batalha. E o Senhor está dizendo aqui, a mão dele não vai ficar posta, pesada sobre a nação, sobre a ovelha, sobre a pessoa, sobre o servo, sobre o filho, não vai ficar pesada para sempre. É um momento, é um período de um despertar nas nossas vidas para buscarmos ao Senhor. E aqui diz, nesse mesmo versículo 15, até que, olha, meus queridos, irei e voltarei para o meu lugar,
E ele diz, até que. Esse até que traz, meus queridos, aí um fio de esperança em que podemos esperar mesmo, porque não vai ficar para sempre a mão do Senhor prostrada. Quando houver um reconhecimento e uma busca ao Senhor, seremos achados pelo Senhor. E o Senhor vem e nos recebe como filhos e nos traz sobre os seus ombros, sobre os seus braços e nos afaga, e o amor dele é real, é permanente nas nossas vidas. Então, meus queridos, precisamos viver para o Senhor, precisamos buscar ao Senhor, precisamos ser obedientes ao Senhor e não deixar que o pecado nos afaste de Deus e que o pecado faça com que a ira de Deus se levante sobre nós. E a palavra diz, meus queridos, até que, eu gostei dessa palavra, irei e voltarei para o meu lugar, até que, então, meus queridos, Deus está esperando de mim, de você, que reconheçamos o nosso pecado, reconhecemos as nossas culpas e vamos nos prostrar igual estamos fazendo esses tempos. Nunca o povo de Deus teve tão unido em oração, pelo menos que eu me lembre, como estamos vivendo agora, buscando ao Senhor e se cumprindo a palavra de Deus. Nós achamos o culpado, a culpa é o pecado, a culpa é a delinquência, a culpa é a impiedade contra Deus, e acendeu a ira de Deus ao ponto dele pesar a sua mão, mas não vai ficar pesada para sempre. E isso vai ser por um momento, até que reconheçamos culpados e busquemos a face do Senhor, estando eles ainda angustiados. No momento de angústia que vamos buscar ao Senhor, e é no momento de angústia que clamamos mais o Senhor, é no momento de angústia que vamos procurar mais o Senhor, é no momento de angústia que estamos prostrados aos pés do Senhor. Nos momentos de abundância, meus queridos, muitas das vezes não temos tempo para Deus. Essa é a verdade. Mas quando a mão de Deus pesa, a primeira coisa que cada um de nós faz é correr aos pés do Senhor, buscar ao Senhor. E ele diz lá em Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o seu pecado, o seu caminho mau, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor nosso Deus, que é grandioso e poderoso em perdoar. Deus é misericordioso, e a misericórdia dele se estabelece nas nossas vidas. No momento que nós reconhecermos o nosso pecado e busquemos ao Senhor, na hora de angústia, de madrugada, vamos buscar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, meus queridos, que Deus nos abençoe, meu irmão, e ainda quero ver lá em Provérbios, capítulo 8, o versículo 17, que diz assim, Provérbios 8, 17, diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Oh, esse é o nosso Deus. É o Deus que tem os braços estendidos, pronto a nos perdoar, desde que reconheçamos o nosso pecado. Vamos buscar ao Senhor, em nome de Jesus, meu irmão, meu amigo. Amém e amém. Eu quero orar com você. Deus, muito obrigado, Pai, por esse período que estamos vivendo. Eu sei que o Senhor tem um propósito nisso tudo, e o propósito do Senhor é que nós busquemos mais ao Senhor, que nós nos curvemos ao Senhor, nós entreguemos as nossas vidas ao Senhor. E eu clamo, Pai, pelo nosso querido ouvinte, todos eles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor desperte em cada coração o seu pecado e desperte também o sentimento de buscar ao Senhor, como a tua palavra diz. Os que de madrugada me buscam, me acharão. E nós, buscando ao Senhor, seremos achados. Pai, abençoa os teus filhos, abençoa cada pessoa, abençoa o nosso querido ouvinte. E que tenhamos mesmo, Pai, esse discernimento de buscar ao Senhor
É o tempo que estamos vivendo. É o tempo de busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu louvo ao Senhor e te agradeço por esse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém.